Olá, Cris, querida! Juntas mais uma vez aqui no Domingo com Cris Lopes. Nosso momento para falar de casamento, falar de amor, falar de comemoração. Celebre com Cândice Lattes. Vamos lá? Nosso assunto de hoje é celebração. E olha que disso eu entendo. Você já decidiu que vai casar e fazer a festa tudo no mesmo local? Ótimo. Ou seja, vai ser tudo numa casa de praia, a minha cerimônia e a festa. Ou vai ser tudo numa fazenda, a cerimônia e a festa. Ou tudo num salão de festas. Onde você escolher, está decidido. E aí você precisa do quê? De uma celebrante. Então vamos lá. O que faz uma celebrante? Eu vou responder por mim, tá, gente? Mas a grande maioria trabalha assim. Faz para você uma cerimônia que é personalizada de acordo com o seu estilo. O que eu faço? Eu converso com o casal, escuto o que eles gostam, o que eles sonham, se eles querem uma cerimônia mais romântica ou de repente uma cerimônia mais divertida, uma cerimônia bem tradicional, religiosa, sem religião, porque hoje temos cerimônias que são ecumênicas, né? São interreligiões, então a gente tem às vezes a preferência, assim, não, prefiro até que não se toque em religião, porque a gente tem aqui evangélico, católico, espírita, ou que não crê em Deus, que crê em Deus. Então, como já existe essa mistura, né, digamos assim, às vezes o casal opta por não ter religião. Ok, vamos conversar. O que eu quero é entender o que o casal sonha, o que o casal quer. Porque quando a gente fala de casamento, normalmente a gente fala de sonho, certo? Aí, entendendo o que o casal quer, batemos um papo, eu mando um questionário, tenho aí várias formas de conhecer o casal, e aí eu construo para o casal uma cerimônia única, inédita e personalizada. Então, cada casamento que eu celebro é um casamento, porque cada casal é um casal. Dificilmente você vai num casamento que eu celebre e no seguinte você fala, igualzinho o outro casamento que ela celebrou. Não tem como, porque estamos falando de vários casais. E os casais têm histórias lindíssimas, peculiares, algumas divertidas. Alguns casais querem, eu quero que seja mais divertido, eu quero leve, eu quero rir e quero chorar. E aí juntos vamos construir este enredo. E eu, como jornalista, uso todas as minhas ferramentas, tanto para escrever quanto para falar e para fazer do seu casamento a realização do seu sonho. Vamos falar um pouquinho de efeito civil? Efeito civil. O efeito civil é o casamento no cartório, que antigamente se falava, assinei, casamos de papel passado. É o casamento no cartório, o casamento com efeito civil. E como que ele pode ser realizado? Tem 3 formas. Você vai ao cartório para dar entrada no casamento e aí vai entender que você pode, depois de dar entrada, voltar lá na data marcada e casar no cartório e assinar os papéis na data marcada que o cartório e você entrarem em consenso. Uma segunda forma é contratar o juiz de paz do cartório para que ele vá ao seu local da celebração e faça o casamento em diligência, né? Ou seja, ele sai do cartório e vai fazer o casamento em diligência no seu local da celebração. Ou a terceira forma é contratar uma celebrante que seja habilitada. O que significa isso? Significa que eu posso representar o cartório neste momento de ouvir o sim de livre, espontânea vontade e de forma oficial. Então, vamos resumir. Eu quero fazer tudo no mesmo local. Vamos pegar aqui um salão de festa, para dar de exemplo? Então, vai ser no salão de festas que eu escolhi. Eu vou fazer a minha cerimônia, a celebrante vai fazer toda a minha cerimônia do jeito que eu escolhi, vão entrar os padrinhos, eu vou entrar com meu pai, ou com minha mãe, ou com o casal, não importa. Tudo você vai fazer como for do seu sonho. Fazemos a celebração. No momento da celebração, o efeito civil também ocorre. Então, tudo é realizado no mesmo momento. Eu saio da celebração e já engato no efeito civil para o sim oficial. E aí terminamos com o beijo, o clássico beijo, para encerrar as celebrações.
E para responder algumas perguntas que me fazem sobre celebração. Muitas pessoas me perguntam, qual o seu estilo de celebração? E eu respondo, não é sobre o meu estilo, é sobre o estilo do casal. Como eu já bem disse aqui, depende o que o casal espera da celebração. Mais romântica, menos romântica, com mais tom religioso, menos tom religioso, mais divertida, menos divertida, tradicional, leve. Vamos conversar para que seja no estilo de vocês, não é sobre mim, é sobre vocês. Outra pergunta que me fazem, quanto tempo dura uma celebração? Gente, e eu sempre aconselho, desde a primeira entrada, quando tocar o primeiro acorde musical, desde este momento, até a saída, já casados, com a saída oficial, né, depois de cumprimentos, quando saem com aquela música mais alegre, todo o processo tem que durar, no máximo, 1 hora. Por quê? Porque não cansa ninguém, não cansa o casal, todo mundo escuta o discurso, né, da celebrante, aproveita e acaba com gostinho de quero mais. Então, a minha celebração leva em torno de 20, 30 minutos. Por quê? Porque a gente tem que contar todas as entradas, todas as saídas. Se vocês forem fazer votos, nós vamos fazer votos. E aí, então, a gente tem que somar um tempinho daqui, um tempinho dali. Eu sempre aconselho que seja entre 2 e 3 minutos o tempo de votos para cada um. Então, já são o quê? 6 minutos a mais. Chora, para um pouquinho, toma uma água, entendeu? Então, a gente vai computando este aumento ao tamanho da cerimônia. Pode ser que termine em 40 minutos, pode ser que termine em 50 minutos. O ideal é que seja no máximo em até 1 hora. Tem a parte das assinaturas, são 2 padrinhos a assinar. Mas aí tem a hora dos cumprimentos. Se tiverem 4 casais, se tiverem 8 casais, são mais pessoas a cumprimentar, a tirar foto. Entendeu que tem algumas coisas que a gente vai somando e não dá para ser tão preciso assim? Não dá para dizer, vai terminar em 42 minutos, vai terminar em 1 hora e 2. Então, cada casal é um casal e suas peculiaridades. Então, a gente faz uma média. O meu conselho é que acabe em até 1 hora, para acabar, no momento perfeito e seguirem felizes para a segunda parte, que é a festa. Celebrar também, mas aí celebrar com música, falar com todos os presentes, curtir de uma outra forma, certo? E para encerrar, outra dúvida que me perguntam bastante. Quanto tempo eu preciso para dar entrada no casamento? Então, gente, casamento com efeito civil, 3 meses antes. Não adianta, eu já fechei tudo, tô com tudo pronto, 1 ano antes eu já quero fazer a parte do cartório. Não dá. A parte do cartório é sempre 90 dias, a partir de 90 dias antes. Então, se você casa dia 1º de setembro, 1º de agosto, 1º de julho, 1º de junho é a data para você começar a pensar na papelada. Eu, por exemplo, como celebrante, tenho todos meus registros. Quando vai chegando a hora dos noivos começarem a pensar na papelada, eu chamo e falo, vamos lá, a gente tem que começar a pensar nos papéis do cartório para dar entrada com efeito civil, tá bom? E aí vocês se organizam, já sabe que tem um tempinho, às vezes fecha 1 ano, 1 ano e meio antes, então não precisa se preocupar com a parte do civil tão cedo assim, certo? Eu sei que tem muito mais perguntas sobre celebração, mas eu não consigo falar tudo em 10 minutos aqui no quadro, né, Cris? Mas, se quiser me mandar alguma pergunta, meu @celebrantecantislaterza, pode me chamar pelo Insta, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, que está disponível no Instagram, que eu respondo com todo prazer, para esclarecer e para que você entenda direitinho como funcionam os processos, tanto da celebração quanto com efeito civil. Precisa sempre ser com efeito civil? Eu já sou casada no cartório e agora eu quero apenas celebrar. Pode? Claro que pode. É mais fácil ainda, porque aí tiramos a parte de entrada no cartório, vamos apenas para a celebração no local que vocês escolherem e vamos realizar só. O meu negócio é celebrar, tá bom? Celebre com Cantes Laterza todo domingo aqui, no Domingo com Cris Lopes. Beijo, Cris! Até domingo que vem.